E se eu te dissesse que o seu silêncio foi a maior resposta que o mundo já recebeu? Enquanto todos te chamavam de fraco, você estava escrevendo, em silêncio, o capítulo mais poderoso da sua história. Não foi sorte, não foi coincidência, foi escolha. Hoje, você vai descobrir que tudo aquilo que era para te destruir só estava te preparando para algo muito maior. E se prepare, porque o que você vai ouvir aqui não é só inspiração, é reconhecimento. Ainda nesse vídeo, você vai entender por que o seu nome não para de ecoar em salas onde você nem pisa mais. Então, respira fundo, porque quando a verdade começa a falar, o mundo silencia. Se esse vídeo te tocou, se em algum momento você se sentiu visto, representado ou acordado, já deixa o like agora. Comenta aqui embaixo o número 87. Esse vai ser o nosso código. Quem comentar 87 vai estar dizendo: eu renasci, eu voltei e nunca mais serei o mesmo. Compartilha com alguém que precisa lembrar da força que carrega. E se inscreve no canal, porque aqui cada palavra é feita para quem o mundo tentou calar e não conseguiu. Eles riram quando você parou de responder. Interpretaram seu silêncio como fraqueza, sua ausência como derrota. Mas o que ninguém entendeu é que o seu silêncio gritava mais alto que qualquer discurso. Ele era o som da reconstrução. Enquanto o mundo se ocupava em zombar da sua ausência, você estava costurando cada pedaço quebrado de si com a precisão de quem conhece a dor nos detalhes. Ninguém percebeu, mas naquele silêncio você estava se reencontrando. E um reencontro com a própria verdade tem mais força que qualquer aplauso externo. Os olhos que um dia te olharam de cima, agora desviam. Porque o que nasce do silêncio não é só força, é uma ameaça para aqueles que só sabem sobreviver de aparências. Eles te queriam gritando, desesperado, implorando para ser aceito. Mas você não fez isso. Em vez de justificar suas quedas, você mergulhou nelas. Em vez de tentar convencer os outros de que ainda tinha valor, você decidiu encontrar esse valor sozinho. E quando voltou, voltou diferente, com uma postura que não precisava de explicação, com uma presença que não pedia licença. O mundo inteiro se acostumou a te ver como figurante da própria história, mas no fundo, você sempre foi o personagem principal. Só que para assumir esse papel, era preciso passar pela travessia em silêncio. Porque o que te forjou não foram os holofotes, foram as noites escuras, as lágrimas escondidas, as conversas com o espelho. Eles te subestimaram, porque confundiram gentileza com fraqueza, empatia com ingenuidade. E agora, cada segundo do seu silêncio ecoa nas paredes de quem jurava que você tinha sido derrotado. Quando tudo parecia desmoronar, você não tentou segurar os escombros. Deixou cair. Deixou tudo ruir, porque entendeu que reconstruir algo verdadeiro exige demolir o que foi erguido sobre ilusões. Enquanto todos apontavam seus dedos e viravam os rostos, você mergulhou no escuro. Não havia plateia, não havia consolo, só você e as perguntas que ninguém mais queria ouvir. Mas ali, no chão, você fez uma escolha. Não viveria mais para manter estruturas que te matavam por dentro. Foi no meio da dor crua, da solidão ensurdecedora e da ausência de aprovação que você começou a enxergar. Enxergar quem realmente era, o que realmente importava. E principalmente quem nunca mais mereceria espaço na sua vida. Essa revolução que você iniciou não teve tiros, mas foi uma guerra. Uma guerra contra a autoimagem imposta, contra o medo de ser rejeitado, contra os pactos silenciosos que te acorrentavam a uma identidade que nunca foi sua. Cada cicatriz virou uma semente, cada queda um alicerce novo. E quando ressurgiu, não foi com gritos. Foi com presença. A revolução não foi anunciada, ela foi sentida, porque a transformação real não se vê de fora para dentro, mas se sente na energia que muda o ambiente quando você chega. Você não voltou para provar nada.
Voltou porque era inevitável. Voltou porque não dava mais para caber onde você se encaixava antes, e o impacto foi tão grande que até quem fingiu não perceber, sentiu. Se até aqui esse vídeo falou com a sua alma, se ele te lembrou de quem você é, de tudo que superou e do quanto sua existência já é uma resposta, então considere apoiar essa mensagem. Você pode clicar no botão "Valeu demais" e enviar um super thanks de $100, se isso tocar seu coração. Não é só um apoio financeiro, é um selo. Um selo dizendo: essa história também é minha, essa vitória também me representa. Porque quando você investe em quem compartilha a verdade, você ajuda essa verdade a alcançar ainda mais vozes que o mundo tentou silenciar. Se isso tudo fez sentido para você, deixe a sua marca. Sua presença aqui vale ouro. Enquanto eles falavam alto, você observava em silêncio. Enquanto tramavam nas sombras, você memorizava cada movimento. Era como um xadrez, e você jogava com a paciência de quem sabe que o tempo revela tudo. Ninguém esperava que você estivesse prestando atenção. Na cabeça deles, você era frágil demais, emotivo demais, inocente demais. Mas você estava ali, captando padrões, reconhecendo sorrisos falsos, anotando traições silenciosas. E quando a hora chegou, você já conhecia o tabuleiro inteiro. Eles esperavam sua explosão, seu colapso. Planejaram sua ruína como quem escreve o final de um livro alheio. Mas você não deu a eles esse prazer, porque quem observa sem pressa aprende a arte da resposta estratégica. E a sua resposta foi simples: transformação. Você não gritou, você não implorou. Você agiu, mudou o jogo sem avisar. E a parte mais assustadora: você fez isso sorrindo, calmo, enquanto o caos trocava de lado e agora era deles. Seu silêncio nunca foi passividade. Foi treinamento. Cada humilhação virou lição. Cada rejeição uma pista. Você voltou armado de conhecimento, de clareza, de uma visão que ultrapassava o óbvio. E quando se moveu, não foi para agradar, foi para redefinir. Você não estava interessado em provar que estava certo. Estava determinado a mostrar que nunca foi ingênuo. E essa consciência, essa consciência, sozinha, derrubou o castelo de cartas que tentaram construir sobre você. Eles queriam que sua dor fosse um espetáculo. Queriam vê-la escancarada, caótica, descontrolada. Mas você recusou esse roteiro. Decidiu sentir tudo em silêncio, digerir as feridas, transformar lágrimas em combustível. Porque você sabia, no fundo sempre soube, que sua dor não era um ponto final. Era a matéria-prima. Era a base da sua resiliência, a origem da sua força invisível. E isso ninguém soube lhe dar. Você aprendeu a responder à rejeição com foco, à exclusão com estratégia. Enquanto todos riam das suas quedas, você estava levantando, mais lúcido, mais seletivo, mais afiado. O sofrimento, que deveria te parar, te moldou. E quando voltou, voltou com algo que ninguém podia oferecer: autenticidade. Você não carrega mais a necessidade de provar nada. Seu andar fala, sua presença impõe. Sua energia revela que ali está alguém que não apenas sobreviveu à guerra, mas construiu reinos sobre ela. E a parte mais bonita: você não precisou apagar ninguém para brilhar. Você apenas acendeu sua própria luz e o contraste falou por si. Quem te subestimou agora recalcula rotas, repensa julgamentos, reescreve histórias, porque você provou que a maior vingança não é o ataque, é a evolução. É a serenidade de quem venceu por dentro. A dor que era para te enterrar virou seu maior aliado. E agora, toda sua jornada é uma prova viva de que resiliência, quando bem guiada, vira revolução. Quando você parou de ceder, começaram a te chamar de difícil. Quando passou a dizer não, virou ingrato. Quando parou de aceitar migalhas, disseram que você havia mudado. E mudado você estava, mas não da forma como eles pensavam. Você não ficou mais frio, você ficou mais claro. A cura te tirou da posição de vítima
e te colocou no papel de protagonista. E isso, para muita gente, soa como rebeldia, mas na verdade é liberdade. Você cansou de se explicar, de tentar ser entendido por quem lucra com a sua confusão. Você deixou de sangrar por pessoas que não sabiam sequer como segurar um curativo. Isso desestabilizou, porque sua cura expôs a ferida coletiva. Você deixou de ser controlável, deixou de se ajustar às expectativas alheias. E quando parou de buscar amor em lugares que só ofereciam silêncio, eles chamaram sua independência de arrogância. Mas o que realmente aconteceu foi: você despertou. Agora sua presença não precisa mais convencer ninguém. Ela apenas existe, firme, plena, inteira. E isso incomoda, não porque você machuca, mas porque você não se curva. Sua cura, silenciosa e profunda, virou resistência. Uma resistência elegante, que não grita, mas impõe. Você não está revoltado, está lúcido. E essa lucidez brilha como um farol para alguns, mas como um alerta para outros. Porque uma pessoa curada não se submete. E essa nova versão sua assusta. Enquanto todos observavam o colapso, você já estava preparando o reinício. Eles te assistiram cair como quem assiste a um espetáculo, certos de que aquela era sua última cena. Mal sabiam eles que os bastidores do seu fim eram, na verdade, o início silencioso da sua ascensão. A queda que todos apontaram com escárnio foi, para você, uma libertação. Porque você percebeu que precisava desmontar tudo o que foi construído com base na aprovação alheia. Só assim seria possível erguer algo verdadeiro. Não houve anúncio, não houve aplausos, mas houve reconstrução. E foi intensa. Cada pedaço que caiu no chão foi recolhido com um olhar mais maduro. Você percebeu que não precisava mais caber nas expectativas dos outros. A ruína te trouxe clareza e, com ela, propósito. Você parou de tentar consertar o que sempre esteve quebrado e decidiu construir algo novo, algo que partisse de você. E esse processo, solitário e doloroso, acabou se tornando o trono que hoje sustenta a sua força. Hoje, quando olham para você, enxergam apenas o brilho, mas ignoram as cinzas. Não sabem que o que brilha agora foi forjado na dor. Que cada decisão de se afastar, de cortar laços, de silenciar diante do desrespeito, foi uma tijolo nesse castelo interno. Você não retornou para agradar. Você retornou para ocupar o lugar que sempre foi seu, mas que só agora entende como habitar. E o trono que você construiu foi erguido com as pedras que te lançaram, uma a uma. Durante muito tempo, você mediu palavras, escolheu silêncios e engoliu verdades para não ferir sensibilidades alheias. Viveu com a constante sensação de ter que se justificar, de ter que explicar dores que ninguém quis ouvir. Mas chegou o dia em que tudo transbordou. A voz que antes hesitava finalmente encontrou tom, direção e coragem. E quando falou, não foi para gritar. Foi para dizer o que sempre esteve entalado, com a precisão de quem não precisava mais da aprovação de ninguém. A sua verdade não veio como vendaval. Veio como terremoto, silenciosa, densa, impossível de ignorar. Porque não era uma vingança, era uma revelação. Você não usou sua voz para machucar, mas para se libertar. E ao fazer isso, expôs sistemas inteiros de mentiras e manipulações que haviam sido aceitas por tanto tempo. A sua sinceridade, longe de ser ofensiva, foi transformadora. Ela desarmou quem vivia armado. Ela revelou o quanto a verdade incomoda os que vivem do controle. E foi aí que a mudança aconteceu. A partir do momento em que você parou de pedir licença para existir, o ambiente ao seu redor começou a se transformar. As máscaras caíram, os jogos perderam sentido, os sorrisos falsos se dissiparam. Você percebeu que sua voz não era um problema, era um portal.
um portal para um novo ciclo, onde você não precisaria mais mentir para manter conexões frágeis, e quem ficou aprendeu a escutar de verdade, porque sua verdade não precisava de defesa, ela apenas era. Enquanto muitos correm para os holofotes em busca de redenção pública, você escolheu o escuro, escolheu o silêncio. Não porque estava se escondendo, mas porque sabia que a verdadeira glória nasce na ausência de aplausos. Você não queria reconhecimento, queria transformação. E para isso, sabia que precisava ir até onde poucos se atrevem, para dentro. Foi lá, longe de olhares, que começou sua verdadeira jornada de redenção. Sem plateia, sem roteiro, só com a verdade nua e crua. Essa escolha a assustou. Assustou porque o mundo aprendeu a validar apenas o que é visto, mas você optou por não performar sua cura. Você decidiu senti-la, não buscou tapar os buracos com distrações ou falsos sorrisos. Você os encarou. Chorou onde ninguém via, gritou onde ninguém ouvia, caiu onde ninguém julgava. E isso, mais do que qualquer reconhecimento externo, te libertou. Porque foi no escuro que você se viu de verdade, e se viu inteiro. Quando você voltou à luz, não era mais o mesmo. Era maior, mais profundo, mais verdadeiro. E sua glória não veio em gritos, veio em presença. Não precisou explicar sua evolução. Ela era sentida. Quem te conheceu antes e te reencontrou depois, sabia que algo sagrado havia acontecido. Mas não sabiam o quê. Porque os milagres mais profundos são aqueles que nascem no escuro, longe das câmeras, onde só a alma testemunha. E a sua alma sabe. Sua redenção foi real. Ser autêntico num mundo que valoriza máscaras é, por si só, um ato de rebelião. E você entendeu isso na prática. Quando parou de se moldar para caber nos moldes dos outros, o incômodo começou. Gente que te chamava de calmo passou a te chamar de difícil. Pessoas que se alimentavam da sua docilidade passaram a te acusar de frieza. Mas no fundo, o que realmente aconteceu foi simples. Você parou de mentir para si mesmo. E isso, para muitos, soa como afronta. Você deixou de rir de piadas sem graça, de fingir conforto onde havia dor, de aceitar convites disfarçados de armadilhas emocionais. Sua autenticidade passou a ser vista como arrogância, não porque você mudou, mas porque deixou de performar. E isso gerou pânico, porque sua simples existência, sem filtros, expôs as encenações alheias. Você se tornou o espelho que ninguém queria encarar. O lembrete de que viver uma farsa custa caro demais para quem tem coragem de ser verdadeiro. O preço que você pagou por ser você mesmo foi alto. Perdeu conexões, foi mal interpretado, viu portas se fecharem. Mas o que ganhou foi incalculável. Paz. Uma paz que não depende mais de aceitação externa. Uma tranquilidade que não cabe em explicações. Ser autêntico não é fácil, é perigoso, mas é esse perigo que te mantém íntegro. Porque no fim das contas, ser verdadeiro com você mesmo sempre será a maior rebelião que alguém pode fazer num mundo que ensina a se esconder. Eles riram. Riram quando você silenciou, quando sumiu das rodas, quando desapareceu das conversas. Pensaram que o silêncio era desistência, que o afastamento era derrota. Mas o que eles nunca imaginaram era que, nesse exato momento, você estava reescrevendo seu destino. Longe dos olhos alheios, você rasgava contratos emocionais antigos, desprogramava lealdades que te sufocavam e redesenhava o roteiro da sua vida com uma caneta carregada de propósito. O mundo ama rotular os que se afastam. Mas você entendeu que, às vezes, sair de cena é a única forma de construir um novo palco. E foi exatamente isso que você fez. Você não foi embora. Você foi para dentro. E lá encontrou verdades que jamais teria descoberto cercado de ruído. Redefiniu o que é sucesso, o que é amor, o que é ser feliz. E o mais bonito, fez isso sem precisar provar nada a ninguém.
Quando voltou, não era mais um personagem tentando agradar. Era o autor da própria história. Agora, ironicamente, as mesmas pessoas que diziam que você havia se perdido te usam como referência. A transformação que desprezaram virou manual. O silêncio que criticaram virou estudo. Porque você não apenas sobreviveu ao abandono, você usou esse abandono como argamassa para erguer uma existência inteira. E a maior prova de que reescreveu seu destino está nos olhares confusos dos que agora tentam entender como alguém que foi silenciado virou exemplo. A resposta? Você parou de pedir permissão para ser quem sempre foi. Dizer não parecia simples, até que você entendeu o que estava realmente recusando. Não era apenas uma negativa a uma proposta, a um convite ou a uma crítica disfarçada de conselho. Era uma ruptura com o antigo. Era um grito mudo de libertação. Você não disse não a uma pessoa. Você disse não a um sistema inteiro que vivia da sua submissão emocional. E ali começou uma revolução. Não a que se faz com armas, mas a que começa com uma escolha silenciosa, firme e inegociável. Esse não custou caro. Custou o olhar atravessado de quem te achava previsível. Custou o afastamento de pessoas que só sabiam amar versões domadas de você. Custou o rompimento com narrativas que pareciam seguras, mas eram prisões disfarçadas de estabilidade. Mas, em troca, você conquistou algo que ninguém podia te dar. Paz. Uma paz que não depende de ninguém para existir, porque nasce de dentro. Nasce quando você para de dizer sim para sobreviver e começa a dizer não para viver. E foi esse não, tão pequeno aos olhos do mundo, que mudou tudo. Ele criou fronteiras. Ele desenhou limites. Ele silenciou abusos. Ele libertou espaços que antes eram ocupados por culpa. Você descobriu que o não é uma arma de construção. Constrói respeito, constrói identidade, constrói futuro. E agora, toda vez que você diz não com coragem, está dizendo sim para si mesmo. Porque a verdadeira paz não é ausência de conflito, é presença de autenticidade. E essa você não negocia mais. Você cresceu aprendendo que liberdade era um privilégio distante, reservado para os fortes, os escolhidos, os abençoados. Mas o que ninguém te contou é que você era um deles. Sempre foi. Só que, para ativar essa consciência, era preciso desaprender. Desaprender o medo, a culpa, a obrigação de carregar pesos que nunca foram seus. E essa desconstrução não aconteceu com discursos motivacionais. Aconteceu em silêncio, entre lágrimas, confrontos internos e descobertas que só vêm quando tudo parece desmoronar. O sistema que tentaram te enfiar goela abaixo não estava apenas fora, estava dentro. Ele vivia nos seus pensamentos automáticos, nas vozes herdadas, nas crenças limitantes que diziam: isso é o máximo que você consegue. Mas você começou a duvidar. E esse questionamento virou rebeldia. A rebeldia virou estudo. E o estudo virou libertação. Você percebeu que podia dizer basta. E ao dizer isso, abriu uma fenda num ciclo ancestral de repetições. Você não apenas saiu, você mostrou a saída. Hoje, sua simples existência livre é uma ameaça ao sistema que tentou te calar. Porque agora você é o mapa, é a prova viva de que é possível romper. Sua trajetória, antes usada como exemplo de quem não daria certo, virou bússola para quem está despertando. E o mais poderoso, você não prega, você vive. Sua libertação fala por si, porque quem derruba sistemas não é quem grita mais alto, mas quem se recusa a continuar sendo parte deles. E você, finalmente, escolheu ser exceção. No fundo, eles apostaram no seu fim. Não disseram com todas as letras, mas vibraram em silêncio. Torceram pela sua desistência, pela sua rendição. E quando você sumiu, pensaram: é isso, acabou. Mas o que eles não sabiam é que o seu desaparecimento era preparo.
que o silêncio era casulo, que o chão que te recebeu quando você caiu era solo fértil para o novo você que estava nascendo. Eles acharam que estavam assistindo à sua queda. Na verdade, estavam testemunhando sua ressurreição. Você não voltou com fúria, voltou com clareza. E foi isso que os desestabilizou. Porque o novo, você não cabe mais nas piadas antigas, não responde mais aos mesmos gatilhos, não se humilha mais em busca de aceitação. Você ressuscitou sem anunciar, simplesmente apareceu, diferente. E essa diferença não era estética, era energética. Você mudou a vibração, mudou o campo, e quando você muda o campo, quem está no velho padrão sente, e sente muito. Agora, quem antes ria, silencia. Porque a nova versão que habita seu corpo hoje não tem nada a ver com a que caiu. Aquela foi enterrada com honra. Esta que renasceu não se explica. Apenas vive. E viver para você se tornou um ato político. Um recado para o universo e para todos que duvidaram. Você não só sobreviveu. Você transcendeu. E não precisa de vingança. Porque sua existência em paz é o que mais perturba quem jurava que você não passaria da tempestade. Você não veio ao mundo para seguir roteiro alheio. Você veio para ser ruptura, não por arrogância, mas por necessidade. Porque no seu sangue corre uma missão ancestral, a de encerrar ciclos que já duraram demais. Você entendeu que seu sofrimento não era só seu, era herança. E decidiu não passá-lo adiante. Essa decisão te custou muito. Custou perder pessoas, papéis, versões suas que pareciam eternas. Mas você pagou o preço com coragem, porque entendeu que a recompensa era liberdade. E agora sua vida é testemunho. Não de perfeição, mas de possibilidade. Você virou referência mesmo sem querer. Virou ponto de partida para quem está perdido. Sua história não será esquecida porque ela marca o fim de um padrão e o nascimento de outro. Um padrão de verdade, de autonomia, de cura. Você não é lembrado por ter seguido as regras, mas por ter rasgado o manual. Por ter mostrado na prática que é possível viver fora da dor e ainda assim ser intenso. Esse é o seu legado. Mostrar que ser inquebrável não é nunca cair. É sempre levantar. É continuar, mesmo sangrando. É enxergar no caos a matéria-prima do sagrado. Você virou história, não por ter vencido com barulho, mas por ter vencido em silêncio, com dignidade. E agora, você caminha sem precisar olhar para trás. Porque sabe, quem realmente te entendeu jamais te esquece. E quem te esqueceu não teria como entender. Seu nome ecoa, não como ruído, mas como referência de quem atravessou o impossível e voltou dono de si.